Olá, minha gente. Então, aí para tentar ajudar vocês nesse assunto, né, posições de retas, vamos fazer uma pequena revisão utilizando aí o GeoGebra. É um aplicativo que alguns de nós já conhecemos, né, da minha letiva. E aí, ó, é um plano cartesiano e eu vou colocar aqui a fórmula da equação reduzida, tá? Mx mais n, beleza? Dou um Enter aqui e ele já projeta uma reta, beleza? Eu também posso colocar um ângulo entre o eixo de x e a reta, tá? Para a gente dar uma examinada. Vocês estão vendo que o ângulo aqui é de 45 graus e olha aqui para a equação, 1x menos 1. Ele está me dizendo que o meu m é 1, tá? Então a tangente do ângulo é 1, por isso que é 45. E aqui esse mais 1, que talvez não esteja aparecendo muito bem para vocês, está dizendo onde a reta toca o eixo de y, ok? Então, por exemplo, se eu mudar esse valor aqui do n, tá? Ele está variando entre menos 5 e 5, então ele não vai subir muito. Deixa eu aumentar ele aqui, vamos com 2, pronto, 2, para o 3, 3.1. Deixa eu voltar só um pouquinho. 3. Então agora a reta não está tocando mais no 1, né? Ela está tocando no 3. E o ângulo permanece o mesmo, por quê? Porque eu não mudei o m. Agora, se eu mudo só o m, veja, à medida que eu mudo o m, o que acontece com o meu ângulo? Ou ele aumenta, ou ele diminui, tá? Ele não está mudando tanto por causa do intervalo aqui, né? Que é só de menos 5 até 5. Tranquilo? Mas, por exemplo, se eu trouxer mais para cá, para que vocês possam ver, então à medida que eu vou chegando aqui, ó, no menos 5, ele já fica menos 1, 0, ó. Então, né? Ficou uma função constante. E aí, seguinte, quando ele fica negativo, perceba que o ângulo ele já pega aí no quarto quadrante, perdão, né, que agora a função é decrescente. E perceba que essa reta não sai daqui do 3 porque nós não mudamos o n, tá? Então vai continuar tocando 3. Só está mudando o que? A inclinação. Então veja a importância de você saber o que é que faz cada um desses coeficientes. Veja, menos 1,5 é a tangente, né, menos 1,5 do ângulo que se forma aqui. Ele é negativo, então função decrescente, como a gente já conversou algumas vezes. Vamos colocar, deixar ela crescente de novo. Olha aí o ângulo de volta, tá? E tá aí a equação dessa reta, beleza? Vou fazer só algumas alterações aqui para ficar mais fácil eu mexer nela. Certo? Então eu fiz o quê? Eu fiz uma mudança aí para que eu alterne de meio em meio, tá? De meio em meio para ficar mais fácil de eu controlar essa reta. Vocês vão perceber que tem só uma dificuldade na movimentação, mas nada que impeça, né, de perceber as relações. Então, em primeiro lugar, lembrar desses componentes da reta. Eu vou fazer mais algumas alterações e vou colocar uma segunda reta aí. Beleza? Só mudei a cor da reta mesmo, perceba que é o ângulo, porque agora eu vou inserir uma outra equação. Então, vou colocar, no lugar de mn, né, para não dizer que é a mesma equação, tá ax mais b e enter. Então aí ele já desenha para mim uma outra reta, certo? Já tem um outro ângulo, a programação dele mesmo é ser de 45 graus. Mudei a cor, né, para que fique mais fácil de separar as duas retas. Vou colocar aqui um ponto de interseção, ou seja, um ponto onde essas retas se cruzam, beleza? E aí agora a gente vai falar de paralelismo e perpendicularismo, tá bom? Então vamos olhar para as duas retas, é o seguinte. As retas são paralelas quando o m de uma, ou seja, o cara que acompanha o x, é igual ao m da outra. Então aqui elas são concorrentes, ou seja, são retas que se cruzam, né, e se cruzam aqui no ponto A, beleza? Então se eu quero que elas sejam paralelas, eu tenho que igualar o m. Então se ali o m é 2, eu vou deixar esse m aqui também é 2, tá? Igual a 2. Tá? Então eu fiz aí algumas coisas para que vocês pudessem ver. Cadê o ponto de interseção? Não tem, minha gente. Por quê? Porque elas têm a mesma inclinação. Elas têm o mesmo ângulo, né? 63,43 graus. Beleza? Então, se elas têm a mesma inclinação, elas nunca vão se encostar. Ela vai ficar bem alinhadinha uma com a outra. Então, isso só acontece quando o m de uma reta, nesse caso aqui é 2, acompanha o mouse, é igual ao m da outra reta, que também é 2. Qual a diferença? Essa reta f, ela está tocando y no 3. Aí agora eu dou um zoom aqui para que você possa ver o 3. Certo? Toca aqui no 3. Ó. E a outra toca no
menos 5. Então, deixa eu levantar só um pouquinho para que você veja aqui que ela toca no menos 5. Mas, se eu mudo do menos 5 até o 3, certo? Ela fica bem em cima da outra reta, né? Porque eu acabei de mostrar que elas são paralelas, são coincidentes, tá? São duas retas que ocupam o mesmo lugar. Fica uma em cima da outra. E é lógico, se elas estão uma em cima da outra, estão no mesmo lugarzinho, é porque a equação de f é a mesma equação de g. Então, se a gente for olhar em questão das fórmulas, né, como se fosse a mesma reta, porque tem tudo igualzinho, beleza? E aí, ó, vamos mover isso aqui, vamos tirar essa reta daqui, né? Continua ainda sendo paralela, tá vendo? Porque não mudei a inclinação, o m é o mesmo. Agora deixa eu mudar o m só um pouquinho aqui. Mudei só um pouco. Só mudei um meio, tá? Agora o que acontece, ó? Você vai vendo que conforme eu vou ampliando aqui a tela, né? Elas vão querendo se encostar ali embaixo, né? E vai ter um momento que vão se encostar, ó. Ó o ponto A, que é o ponto de interseção aparecendo, tá vendo? Então, se elas têm um M diferente, naturalmente elas vão se encostar. Vai ter um ponto onde vão se cruzar, mesmo que seja lá longe, mas vão. Agora, mudando novamente, ó, esse ponto some, ou seja, elas não se cruzam quando são paralelas, tá? Então, bom deixar bem amarradinho essas noções, quando M é igual, quando N é igual, coincidentes, paralelas, que é o caso, concorrentes, beleza? E aí a gente não falou de perpendicularidade, né? Então, eu vou preparar aqui rapidinho para que a gente possa falar sobre isso, tranquilo? Bom, galera, falando sobre perpendicularismo, né? Eu já deixei pronto ali no GeoGebra duas funções, tá bom? E eu vou explicar passo a passo, já mudei cor, já coloquei tudo. Inclusive, eu posso colocar outras funções se vocês quiserem. E aí é o seguinte, eu vou determinar aqui uma função f, 2x mais 10, né? Lembrando do m e do n, né? Pelo menos aqui esse 10 positivo quer dizer que a reta toca o eixo de y aqui no 10. E eu vou determinar essa reta g aqui, beleza? E eu digo que essa reta g ela é perpendicular a f. Como é que eu sei disso? Se a gente olhar para a fórmula, a multiplicação do m dessa reta g, menos 1 meio, vezes 2, ela vai dar menos 1. E se você comparar pelo m das duas retas, né, pelo coeficiente angular das duas retas, é só o que você precisa, tranquilo? Vamos aqui só para confirmar, né? Vamos colocar aqui o ângulo entre as duas, 90 graus, reta perpendicular, vou mostrar aqui um pouquinho, beleza? E eu posso colocar outras retas, conforme eu queira modificar isso aí. Então, por exemplo, se eu coloco aqui no lugar de 2x, né? Vamos colocar... Eu vou colocar 5, beleza? Mudou a angulação, mudou a inclinação, então mudou o ângulo, deixou de ser perpendicular. Como é que eu vou criar uma reta que faça um ângulo de 90 graus com essa minha reta F, essa laranjinha? Qual a mudança que eu preciso fazer na G? Para a gente não ficar fazendo reta sem necessidade, né? Primeira coisa, a gente precisa inverter esse 5. E esse 5, se a gente colocasse como fração, seria 5 sobre 1, não é verdade? Então, quem é o inverso de 5 sobre 1? É 1 sobre 5. Concorda comigo? Então, 1 sobre 5. Vamos dar um Enter. Ih, cara, ainda não fez 90 graus. Então, só inverter não é o necessário, né? Porque, veja, se você multiplicar 1/5 vezes 5, você não vai ter menos 1 no resultado, você vai ter 1. Então, o que é que eu faço? Eu acrescento um sinal de menos, dá Enter aqui, ó, e aí você vê que ela volta a ser, né, voltam a ser perpendiculares entre si as duas retas. Então, qual é a dica que eu estou te dando? Tu olha para o m de uma reta, é 5, inverte ele. Então, 5, que é 5 sobre 1, vira 1 sobre 5. E se lá no m da primeira for positivo, você bota negativo o sinal. Tranquilo? Vamos tirar outra prova. Eu vou fazer uma reta que seja perpendicular a G, a essa azulzinha, tá? Que não vai estar aí junto da F. Vou fazer uma parecida. Então, pense comigo. Vamos fazer uma reta H. Beleza? Y igual... Primeira coisa. Se eu estou querendo me basear em G, eu vou olhar para o M de G. Então, quem é o M do G? Menos 1 sobre 5. Eu faço o seguinte. Primeira coisa. Se aquele M é negativo, o M dessa reta H vai ser positivo. E como ele é positivo, eu só faço o quê? Inverter. Tá? Então, primeira coisa, eu mudei o sinal. Se eu sei que lá é negativo, esse M de cá vai ser positivo. E se lá é 1 sobre 5,
aí vai ser 5 sobre 1. Entendeu? Então é o oposto e o inverso. Você sempre tem que pensar desse jeito, tá? Para não calcular muita coisa. O oposto e o inverso. Então, 5 sobre 1, né? 1 sobre 5. Então, nesse caso aqui seria 5 sobre 1, que a gente pode escrever apenas 5, né? Porque 5 dividido por 1 é 5 mesmo. A gente coloca 5x, né? Porque sem o x fica uma função constante, por isso que ainda não funcionava. E eu vou afastar ela um pouquinho dessa reta aí, da f, né? Para não ficar tão ruim de perceber. Então eu coloco menos 15, eu quero que ela passe ali no menos 15. Então já deu uma afastada, né? Vou dar um Enter aqui e somente colocar um ângulo para confirmar aí que essas retas são perpendiculares. Beleza? Então, basicamente, tá? Eu só estou repetindo mesmo a explicação que o professor deu no vídeo dele. Ok? Então, eu espero que através dessas visualizações você possa entender melhor essa questão de perpendiculares, paralelas e um porém. Percebeu que a reta F e a reta H elas são paralelas? Não é? Por quê? O M aqui é igual a 5 na reta H e 5 na reta F. Tranquilo? Então, qualquer outra que eu queira fazer perpendicular ou paralela, eu sempre tenho que estar observando essas condições. Se são paralelas, o M é idêntico. Beleza? Se são perpendiculares, você tem que inverter um e colocar um sinal de menos. Então é o oposto do inverso, vamos dizer assim, tá? Então eu espero que você entenda melhor. Vou colocar nas correções bem tranquilinho para que vocês possam compreender, ok? E vamos aí, simbora. Mais um exemplo para a gente encerrar, então eu vou colocar sem pintar, sem ajeitar nem nada, beleza? Então vai muito da nossa percepção. Vamos falar sobre perpendicularismo. Então vamos pensar numa reta y igual, vamos botar 3x, né, mais 20. Ó, esqueci de colocar o x, então ainda não ficou variando, né? Isso aí é uma função constante, y igual a 3. Mas se eu coloco 3x, né, eu já pego um outro sentido, e eu vou botar mais 20 para ela tocar ali no 20 a reta, dou um Enter. E eu quero fazer uma reta G que ela seja perpendicular a essa que eu fiz agora. Então, primeiro, eu tenho que mudar o M. Lembre que o segredo é o M. É o cara que acompanha o X aí na forma reduzida. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou inverter o sinal e depois eu vou inverter o número. Beleza? Por exemplo, o 3, quem é o inverso de 3? É 1/3. Lembrando que 3, se eu for colocar na forma de fração, é 3 sobre 1. Então, sempre estou fazendo essa inversão pensando na forma fracionária. Então, o 3 não é 3 sobre 1? Então, o inverso vai ser 1 sobre 3. Ok? E aí eu faço o quê? Eu disse que tinha que colocar mais o quê? Primeiro, se o 3 ali é positivo, né, na reta F, esse aqui vai ser negativo. Ah, mas ainda não está fazendo 90 graus, porque eu esqueci de colocar o X. Coloquei o X, tá vendo? E vou deixar desse jeito mesmo, porque ele vai passar pela origem, beleza? E aí, se você quiser conferir aqui, ó, o ângulo, clicou na reta, que eu quero um ângulo entre essas duas retas, 90 graus, perpendicular. Eu espero que tenha ficado mais prático para você entender isso. E perceba, se eu multiplicar menos 1/3 vezes 3, o resultado vai ser menos 1. Tá? Então vamos dar um reforço, vamos corrigir novamente aquelas questões de retas paralelas e perpendiculares. E aí eu espero que fique bem amarradinho na cabeça de vocês. Mas eu peço, minha gente, que sempre procurem tirar as dúvidas de vocês comigo. Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, começar as correções, beleza? Então vou explicar basicamente o que se trata cada questão. E aí vou colocando os cálculos de forma que vocês possam compreender. Tranquilo? Sempre explicando os detalhes o melhor que eu puder. Seguinte, nessa questão aí, ele quer saber entre essas duas retas de cada alternativa as posições relativas. Tá? Só deixando bem claro que nessa questão ele ainda não tinha falado sobre perpendicularidade, perpendicularismo. Então a gente só vai pensar se as retas se cruzam ou não se cruzam, se são paralelas ou não. Então vamos começar com a letra A. Beleza? Então y igual a 4x mais 1. Né? Eu já sei que o m dessa reta é 4. Beleza? E aí a gente olha para outra reta, né? Se o m for 4 também são paralelas. Só que essa outra reta está na forma geral. Ok? Então, estando na forma geral, a gente não consegue ver logo de cara, né, se o m é 4 ou não. Você pode olhar para cá e dizer, não, professor, é 8. Não são paralelas não, mas calma que
nessa forma não dá para a gente enxergar logo de cara como a gente enxerga na forma reduzida. Então é importante passar para a forma reduzida, beleza? Para depois ter certeza do resultado. Então, vou deixar igual aqui. E para passar da forma geral para a forma reduzida, eu vou isolando o y, ou seja, o 8x e o mais 1 vão passar para o segundo membro, ok? Então, 8x vem para cá, fica negativo. O 1 também, que é positivo, fica negativo. Beleza? E aí desse lado só fica menos 2y. Ok? Então, para ajudar, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar essa conta toda por menos 1, né? Para a gente deixar o y positivo logo. E por fim, o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, beleza? Então vai dividir quem? Vai dividir o que tiver aqui no segundo membro, no caso 8x mais 1. E está dividindo os dois. Ok? Sendo que esse 2 ele é denominador tanto do 8x como do 1. E se ele está dividindo os dois, eu posso fazer essa separação aqui. Ó. Ok? E por fim eu faço 8 dividido por 2, dá 4x, né? Beleza? Então aí fica 4x mais 1 meio. E se você prestar atenção, o m dessa equação também é 4. Nesse caso, essas duas retas são paralelas, beleza? O m deu igual nas duas, vamos para a letra B. Na letra B, você tem duas equações que elas estão na forma geral. Então, deixa eu colocar elas na forma reduzida primeiro, né? Vamos escrevê-las aqui. Ok? E eu só posso ver o m para saber se são paralelas ou não se eu coloco na forma reduzida, né? Então, eu vou colocar as duas na forma reduzida. Essa aqui está mais fácil de colocar, beleza? Aí o 6x, que é positivo, eu passo para cá, fica negativo. O menos 5, que é negativo, passa para cá, fica positivo. E aqui fica o y, né? Já está na forma reduzida, que é aquela forma lá do m do n. Ok? E aqui logo de cara, ó, o m dessa equação é menos 6. Ok? A gente confere a outra equação. Se o m também for menos 6 na outra, então a gente conseguiu, né, descobrir que elas são paralelas. Aí vamos ver se são mesmo. Desse lado fica o menos y, né? Lembrando que o y é negativo aqui. O 5x passa para cá, fica negativo. O 6 passa para cá, fica negativo. Não posso deixar o y negativo, então multiplico tudo por menos 1. Beleza? E se a gente for comparar o m, ó, é diferente, né? É menos 6 e aqui é 5. Então elas não são paralelas, são concorrentes. E eu posso colocar assim, na letra A eu posso dizer que são paralelas, letra B concorrentes. Tranquilo? Então vamos aí para mais duas. Beleza? Então aí você tem que uma equação já está na forma reduzida. O m dela já está aqui aparecendo, ó, menos 3 sobre 2, certo? Falta descobrir se o m da outra equação, que está na forma geral, também é menos 3 sobre 2. Então, logo para começar, minha gente, se você puder fazer isso para facilitar a tua vida, faz. Beleza? Você está vendo aqui, ó, 6 é par, 4 é par, menos 8 é par. O zero também pode dividir por 2. Então, se todo mundo aí pode dividir por 2, divide logo no começo, para você não ter esse aperreio. Tá? Você vai estar simplificando a equação. Então, 6x dividido por 2, a metade de 6 é 3, então fica 3x. E aqui vai ficar 2y. E aqui menos 4. E a metade de nada é nada, então fica 0 também. Certo? Já fica melhor, né? Então, a partir daí, a gente já pode isolar o y. Colocar a igualdade aqui. O 2y vai continuar desse lado, né? O 3x vai passar para o outro lado. Como ele é positivo, vem para cá, fica negativo. E o menos 4 também, só como ele é negativo, chega aqui e fica positivo, tá certo? E o 2 vai passar dividindo. Beleza? O 2 está dividindo todo mundo que tiver no segundo membro. Então, ele está dividindo menos 3x, também está dividindo 4. Não quer dizer que seja apenas um número. A gente deixou isso aí resumidozinho, tá? Numa fração só, mas eu posso separar, que são dois, cada termo tem o seu denominador 2, então fica assim, ó. Beleza? E ainda posso fazer a divisão de 4 por 2, né? Ok. E aí, o m deu igual àquela lá em cima? Deu, não foi? Menos 3 sobre 2 também. Então, nesse caso, como são iguais, elas são paralelas.
Ok, vamos para a letra D para a gente encerrar essa primeira questão. Certo? Então, como vocês podem ver aí, né, o m dessa equação é menos 3 quartos. É só você tirar o x. Lembre que o m acompanha o x. Então, você poderia escrever ela desse jeito aqui, ó. Menos 3 quartos de x vezes x, né? Só para deixar bem separadinho. Então, o m é 3 quartos, beleza? Então, não esquece, por favor, tá? Posso até fazer assim, vai ficar feio, mas tem nada não. O m é esse aqui, ó, menos 3 quartos. E agora a gente faz o mesmo trabalho na outra, né? Vamos passar ela da forma geral para a forma reduzida. Eu já sei que eu posso dividir todo mundo por 2 aqui. Ok? E agora a gente continua, né? Vamos isolar o y aí, do mesmo jeito que a gente fez nas anteriores. Então, o 4y vai ficar desse lado. O 3x passa para cá, ó, fica negativo. O 2 também é positivo, passa para cá, fica negativo. Multiplica por menos 1? Não, porque o 4y está positivo. Beleza? Só o que interessa para a gente é deixar o y positivo. Se ele estiver positivo, você não precisa multiplicar por menos 1 não. Continuando aqui, esses carinhas todos do segundo membro, né, eles vão dividir por 4. Ok? E aí sim eu posso fazer aquela separação que eu já tinha feito antes. Lembrando que o 4 é só para resumir. Aí você podia perguntar, esse menos 2 quartos, eu posso simplificar para ficar menos 1 meio? Pode, porque fração equivalente é a mesma quantidade, você só está representando com outros algarismos. E veja aí que também deu menos 3 quartos, né? Que é o mesmo m da primeira equação. Então, nesse caso, também são paralelas as retas da letra D. Eu espero que vocês tenham entendido bem, tá? Vamos passar essa. Bom, pessoal, então essa questão, ele quer saber a equação reduzida, a reta, né, que passa pela origem e é paralela a essa reta R de equação y igual a menos 3x menos 2. Então, primeiro, ele quer uma equação reduzida, tá? Deixar bem claro que passa pela origem e é paralela a quem? A essa daqui. Tranquilo? Então, o seguinte, se ele quer uma equação reduzida, ele vai querer uma coisinha nessa forma aqui. Pronto? E antes de falar que passa pela origem, por enquanto isso não vai resolver, mas só para deixar claro, a origem é o ponto 0, 0. Então, esse ponto 0, 0 está aqui nessa reta, tá? Que eu ainda vou descobrir qual é. E é paralela a essa reta R, tá? Menos 3x menos 2. Então, é o seguinte, se essas retas são paralelas, então o m dessa reta aí, R, menos 3, é o mesmo valor dessa reta daqui, beleza? Por quê? Se as retas são paralelas, elas possuem o mesmo valor de m, né? Então, se um é menos 3, a outra também é menos 3. Então, a gente já faz aqui a metade da equação, beleza? Já descobriu m, falta descobrir quem? Esse carinha daqui, que aí agora é onde vem esse cara 0, 0. Estou dizendo que o x é 0, o y é 0. Então eu vou substituir aqui na equação. E vai sobrar quem para descobrir? O n aí, ó. Tá? Só que tem um porém. Todo mundo que multiplica por 0 vai dar 0. Então você vai ter isso aqui, ó. E n mais 0 é quanto? É n, né? Lembrando que o 0 é elemento neutro. Então você soma com ele, você não soma nada, né? Só repete o que já tem. Então o n aqui vale 0. Beleza? Então, a gente pega essa equação daqui, completa ela, né? Diz que é menos 3x, função decrescente, mais 0. Só que por 0 ser elemento neutro, menos 3x com 0 vai continuar sendo menos 3x. E acabou aí a questão, beleza? Tá aí a equação que você estava procurando. O que é que eu ia dizer antes? Minha gente, quando ele disser passa pela origem, você não precisa nem pensar duas vezes. O n vai ser 0, né? Porque vai tocar o y justamente
no ponto zero, né? O eixo de y. Então só vai ficar a primeira parte que tem o m, que é o coeficiente angular da reta. Beleza? Então tá aí mais uma questão resolvida que você, olhando direitinho com calma, não é difícil não, né? Vamos lá se dedicar que a gente consegue. Bom, pessoal, então essa questão só está trabalhando com paralelas, concorrentes e coincidentes. Não precisa envolver perpendicular nisso, tranquilo? Ele quer o seguinte, ele quer saber quais os valores de K, né? Lembrando que K é esse número aqui, que você tem que descobrir que número é esse, para que essas duas retas aqui, elas estão sem nome, mas tem a equação, né? Para que elas sejam paralelas distintas na letra A, concorrentes na letra B e coincidentes na letra C. Tá? Essa questão ela é bem mais tranquila do que parece. Mas só que eu não posso trabalhar com as equações dessa forma, eu preciso colocá-las na forma reduzida. Então vamos nessa, vamos colocar essas equações aí na forma reduzida. Tá? Só vou repetir elas aqui embaixo. Costume meu, eu gosto de repetir mesmo, sabe? Então agora isola o y, sempre lembrando de colocar igualdade abaixo de igualdade para ficar bonitinho aí, organizadinho as duas anotações. 3x passou para o lado de cá, ficou negativo. Menos 1 passou para o lado de cá, ficou positivo, ficou mais 1. O 2 também vai dividir essa galera que veio para cá para o segundo membro, né? Então, ó, aqui divide por 2, tá? E como o 2 divide todo mundo, né? Então ele divide cada um desses termos aí. Então divide o menos 3x e também divide o 1, beleza? Na verdade eu tenho essa forma final, tá? Eu não tenho só um denominador. Essa parte aqui em cima eu escrevo somente para ficar mais prático, mas na verdade o 2 está dividindo cada um dos termos aí do segundo membro, beleza? Então a gente para nessa forma final aqui e agora vamos fazer a segunda equação, que é que tem o m, né? Coisa que muito nos interessa. O m não, perdão, o k. Então vou repetir ela aqui, beleza? Trazer a igualdade um pouco mais para cá, a gente isola o y. Eu preciso deixar o y positivo, né? Menos 3y não dá, então multiplicar a equação toda por menos 1. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Tá? E de novo, o 3 está dividindo todo mundo do segundo membro. Então, ele está dividindo esse, né? Mas também está dividindo o 2. Tem que dividir a galera todinha. Então, peça separada. Tranquilo? Deixa eu arrumar só um pouquinho aqui esse K, né? Para ele ficar com mais cara de K. E aí é o seguinte, a gente já começa a falar da letra A. Se eu quero que essas duas retas sejam paralelas distintas, então o m dessa reta aqui, quem é o m? O cara que está junto do x, no caso menos 3 sobre 2, tem que ser igual a esse daqui. Tranquilo? Se eu quero que sejam paralelas, tá? Deixando bem explicadinho, estou fazendo a letra A. Então, vamos descobrir qual é o valor do k, né? Se eu estou dizendo que menos 3 sobre 2 tem que ser igual a k sobre 3, aí está montada a proporção. Estou dizendo que um m tem que ser igual ao outro, né? Faço mesmo por extremos aqui. Aí você tem k vezes 2, 2k, igual, né? 3 vezes menos 3, menos 9. O 2 que está multiplicando passa dividindo, então você tem menos 9 sobre 2, beleza? Então está aí o valor do k. Se o k for esse número, né? Se eu trocar esse valor aqui por menos 9 sobre 2, então as retas vão ser paralelas, distintas, tá? Elas não vão ficar no mesmo lugar, vão ficar em lugares diferentes, porém com a mesma inclinação. Beleza? Eu não estou dizendo que isso aqui é o m não, tá, minha gente? Não estou dizendo que isso aqui é o m não, isso é um k. Isso é um número que eu boto aqui e quando eu divido essa fração por 3, o resultado vai dar menos 3 sobre 2. Beleza? Eu já fiz isso em outra demonstração, ficou um cálculo muito grande, eu não quero repetir aqui. Certo? Na letra B, o que é que eu faço para elas serem concorrentes? Bom, não preciso fazer nenhuma conta aí.
Entenda. Se esse valor faz elas ficarem paralelas, então qualquer número que for diferente desse, né? Qualquer número que for diferente de menos 9 sobre 2, vai fazer elas ficarem concorrentes. Tranquilo? E por fim, se eu quero que elas sejam coincidentes, fique exatamente uma sobre a outra, eu preciso que as duas equações sejam iguais. Bom, essa parte aqui, eu posso até conseguir que elas fiquem iguais. Só que aqui é outra história, elas já são diferentes, então não tem condição nunca de serem coincidentes, certo? Porque duas retas coincidentes, como eu disse lá na primeira explicação, elas têm exatamente a mesma equação, ok? Então, paralelas distintas, ok, tem jeito. Concorrentes, tem jeito. Coincidentes, não, é impossível, tá? Eu vou até trocar aqui. Vamos lá, pessoal. Essa questão ela é boa para a gente trabalhar essa parte da perpendicularidade entre as retas. Por quê? Nós podemos usar uma técnica que eu já tinha mostrado. O que é que essa questão quer? Ele quer uma equação reduzida, tá? Essa equação reduzida, então a gente já deixa aqui, ó. Ele quer uma equação nesse formato aqui, né? E essa equação passa por esse ponto e é perpendicular. Primeiro a essa da letra A, depois a essa da letra B. Lógico, vão ser duas equações diferentes. A gente vai montar em cada uma. Então, na letra A, né, deixa eu escrever de novo aqui, eu tenho esse costume. Vamos tratar primeiro dessa parte da perpendicularidade. Quando a gente olha para o 3, que é o m da reta, né? Esse 3 é 3 sobre 1. Então, esse m dessa reta que eu estou procurando, para a letra A, quando eu multiplicar pelo 3, o resultado tem que dar menos 1. Beleza? Aí você fica pensando, você pode montar a equação, tá tranquilo. Você pode montar a equação como eu fiz nos outros vídeos de correção. Mas aqui eu vou pensar o seguinte. O que é que eu posso fazer? 3 sobre 1, primeira coisa que você vai fazer, para ser perpendicular, tá, galera? Você vai inverter. Então, 3 sobre 1 vira 1 sobre 3. E se o 3 é positivo, quer dizer que esse cara vai ser negativo, beleza? Então, é o oposto do inverso. Então, a gente já conseguiu aí a metade da equação. Tranquilo? Eu quero saber agora quem é esse n, né? Para eu ter a equação completa. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou aproveitar esta informação aqui. Já que a reta passa nesse ponto, eu posso usar, posso substituir. Então, aqui vai ser o x e aqui vai ser o y, né? Então, eu vou trocar o x por 2 e o y por menos 3. Quer dizer que aqui vai ser menos 3 igual a menos 1/3 vezes 2 mais n, certo? Então, faz a multiplicaçãozinha aí, né? Lembrando, galera, essa multiplicação você multiplica o 2 só pelo menos 1. Por quê? Porque aqui você tem 2 sobre 1, né? E a multiplicação de fração ela é direta, ou seja, 2 vezes menos 1, menos 2. E esse 3 vai multiplicar por esse 1 oculto aí, por isso que repete aqui, menos 2 sobre 3, tá? Então, n igual a menos 3. E para a gente encerrar, já que o n aqui está positivo, eu vou pegar essa fração e colocar ela desse lado. Então, ela é negativa, vai ficar positiva. Então, a gente vai ter 2/3, né, positivo, menos 3, igual a n. Ficou, né? Tá? Qualquer coisa, dá uma pausa aí e tenta entender a equação. E eu vou fazer agora uma soma de fração, né? Vou fazer na verdade, é uma subtração. Vou fazer de um jeito não muito prático, mas sei que vocês vão entender porque eu já mostrei isso antes. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou repetir essa parte logo, deixar tudo pronto, tá? Então, aqui eu já monto aqui. O que é que eu faço? Eu multiplico os denominadores. Então, 3 vezes 1, 3. 3 e 3, beleza. Aí, esse novo denominador divide pelo de baixo, multiplica aqui pelo numerador em cima. Então, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. 3 dividido para 1 dá 3 vezes 3, 9. Então,
Então fica 2 menos 9. Então eu faço aqui, repetir, né? Para a gente fazer a conta. Já que é o mesmo denominador, posso fazer 2 menos 9 menos 7. Eu faço direto aqui, beleza? Então n é menos 7 sobre 3. Ou seja, na letra A, né? Essa equação aqui que tinha deixado incompleta, ela vai ficar como y igual a menos 1/3 de x menos 7 sobre 3. Ok? É o valor de n que a gente descobriu aqui. Beleza? Essa é a letra A. Vamos para a letra B. Beleza? Então, na letra B, primeiro a gente trata essa questão de ser perpendicular. Lembrando que o menos 2 é menos 2 sobre 1. Então, aqui, ó, se eu quiser um m que dê certo para ser perpendicular, o que é que eu faço? Primeira coisa, eu inverto, né? Então, 2 sobre 1 vai virar 1 sobre 2. Beleza? E como esse 2 é negativo, quer dizer que aqui vai ser positivo. Então, o meio é positivo mesmo. Não precisa mexer mais nada nele. A gente só faz aqui, tá? Repetir. Tem muito o que fazer. E como eu fiz na primeira vez, na letra A, vou fazer a mesma substituição, porque a reta não passa pelo ponto P também. Então eu vou trocar o x por 2, beleza? E o y por menos 3. Tá? Lembrando que isso aqui é uma multiplicação. E aí é o seguinte, galera. Se você fosse fazer essa multiplicação, você faz 2 vezes 1, 2. Aí 2 dividido por 2, 1. Volta para esse 1 aqui, né? Então posso fazer a divisão logo aqui, ó. Corto 2, 1, 2, né? Divido 2 por 2 dá 1. Que multiplica por 1 continua 1. Então, essas divisões aí ajudam bastante, tá? Vamos se ligar nelas aí para deixar as equações mais simples. Então vai dar 1 mais n. Esse 1 que é positivo passa para cá, fica negativo. Tá? Que é mais simples assim, né? E o n já está positivo, não precisa mexer no bichinho não. Então, menos 1 com menos 3, junta os módulos, repete o sinal, o n é menos 4. Então, esta equação aqui, né? Tá voltando a encontrar esse cara. Agora que a gente encontrou, dá para montar ela aqui, ó. É o meio, né? De x menos 4, beleza? Então, aí também é a resposta da letra B. Eu espero que você tenha entendido, principalmente esse bizu de inverter e trocar o sinal, beleza? Porque é justamente isso, ó. É o oposto do inverso, tá? Então, você inverte, depois você coloca o sinal trocado em relação ao que você está se baseando, né? Vamos que vamos. Pessoal, essa questão aí é o seguinte. Determine m, né? Tem que ser um número real. Então, ele quer que você descubra um número, tá? E esse número, quando você coloca aqui, faz essas duas retas serem perpendiculares. Então, vamos descobrir o valor desse m aí. Só que, para descobrir esse valor, não posso trabalhar com as equações assim na forma geral. Eu preciso colocá-las na forma reduzida, certo? Então, eu vou isolar o y em cada uma dessas equações, tanto no r quanto no s. Vamos começar aqui no r. Então, 5y já está no lugar certo, eu vou deixar ele aqui. O 3x vai para o outro lado da igualdade, como ele é positivo aí, né? Quando vem para cá fica negativo. E o menos 7, que é negativo, passa para o outro lado da igualdade, fica positivo. Certo? O 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ele vai dividir o quê? Ele vai dividir essa galera aqui que está no segundo membro. No caso, ele está dividindo menos 3x mais 7. Beleza? Então, vamos colocar ela aqui embaixo. Ok? E lembrem-se que ele não está dividindo só o menos 3 ou só o 7. Ele está dividindo os dois termos. Então, nesse caso, a gente separa. E, gente, pense comigo. Se você está dividindo uma coisa grande em 5 partes, não era a mesma coisa de você separar em 2 partes e cada uma você dividir também, não ia tirar a mesma quantidade? Tá? Então, o 5 está dividindo os dois. Na verdade, são dois denominadores que você pode juntar numa fração só para ficar mais fácil de escrever. Mas, na verdade, é isso aí que está acontecendo. Beleza? Vamos ver aqui na reta S. O menos 6y fica aqui mesmo. A gente tem que lembrar que o 6y ele é negativo.
E o mx que é positivo, vai chegar para cá e fica negativo também. O 1 que é positivo aqui, né? Vai chegar aqui e ficar negativo também. Certo? E para ajudar a gente, já que o y está negativo ali, né? Menos 6y, multiplicar essa equação toda por menos 1. E aqui para completar, ó, o 6 que está multiplicando, né? Vai passar dividindo essa galera que está aqui no segundo membro. No caso, o mx mais 1. Certo? E já que ele está dividindo os dois, a gente pode fazer essa separação aqui. Beleza? Para a gente encerrar, né, eu quero que essas duas retas sejam perpendiculares, ou seja, quando eu pego esse cara, que é o m da reta R, e pego esse cara, né, que é o m da reta S, o coeficiente angular, eu sei que quando eu multiplicar esses dois caras, o resultado tem que dar menos 1. Aí eu vou ter certeza que são perpendiculares. Então a gente faz acontecer, né? Menos 3 quintos vezes m sobre 6 tem que dar menos 1 no resultado. Certo? Lembrando que a multiplicação é direta. Quer dizer o que eu faço? Menos 3 vezes m, o de cima vezes o de cima, e o de baixo vezes o de baixo. Tranquilo? Então a gente faz o seguinte: menos 3 vezes m, menos 3m. 5 vezes 6, 30. Igual a menos 1. E aí eu faço meios por extremos, né? Tem uma proporção aí. O 30 vai multiplicar por menos 1. Então você tem que menos 3m igual a menos 30, beleza? Multiplicar essa conta por menos 1, eu já vou escrever ela alterada aqui embaixo. Vai dar 3m igual a 30. E a pergunta: qual o número que eu multiplico por 3 que o resultado dá 30? É 10, né? Então eu faço o seguinte: no lugar de colocar logo a divisão, eu já venho aqui e boto o resultado. Se eu sei que é 10, então a gente encerra por aí. E esse m é o número que eu estava procurando no começo da questão. Bom, pessoal, essa questão ela é interessante para a gente encontrar retas que são perpendiculares entre si. Então, você tem 4 retas, R, S, T e U. Então, dessas 4, você vai pegar duas e ver se elas são perpendiculares, ok? E eu resolvi colocar ela agora, né? Que na ordem ela vem antes, mas eu decidi colocar ela nessa ordem porque já fica mais tranquilo da gente usar aquele método de inverter e trocar o sinal para identificar com mais facilidade as retas que são perpendiculares entre si. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu já tenho aqui a reta R e já tenho a reta U, que já estão na forma reduzida. Tá? Não estou dizendo que elas duas são perpendiculares, não. Mas, por exemplo, uma reta que for perpendicular a R, a gente olha aqui para o 2, né? Lembrando que é 2 sobre 1. Uma reta que for perpendicular a R, ela vai ter que ter o m assim. Ó. Primeiro a gente inverte, né? 2 sobre 1 vira 1 sobre 2. E como 2 é positivo, o número aqui fica negativo. Então, a reta que tiver o m menos 1 meio, que é o cara que acompanha o x, na verdade, ela vai ser perpendicular a R. Beleza? Eu sei que U já não é, né? Porque aqui é menos 2. Mas eu tenho S e T que estão na forma geral. Então eu vou colocá-las na forma reduzida e ver se alguma delas tem esse M aqui que eu estou procurando. Beleza? E pode ser que mais duas aí sejam perpendiculares também. Mas eu vou começar procurando uma que seja perpendicular a essa reta R, lembrando que o M dela tem que ter o menos 1 meio aí. Beleza? Então eu vou olhar aqui para a reta S, por exemplo. Vou colocar essa aqui. X sobre 4 mais 1. Ok. Para terminar, né, vamos ver quem é o M dessa reta. Lembrando que o X, quando tem número na frente, é porque o número é 1.
Então, o M é 1 sobre 4, certo? Então, já sei que não é perpendicular a R, porque não deu menos 1/2. Mas a gente pode fazer isso com a reta T. Beleza? E aí, o que a gente faz? Isola o Y aqui, como a gente vinha fazendo antes. Só vou colocar a igualdade aqui dessa vez, né? 2y fica aqui. O x passa para cá, fica menos x. O 6, menos 6, vem para cá, fica mais 6. O y igual a menos x sobre 2 aqui, mais 6, né? Lembrando, já está na forma reduzida quase, né? Só esqueci de fazer sobre 2. E o 6 eu posso dividir por 2, né? Então vai ficar no fim das contas, ó, menos x sobre 2 mais 3, né? Fazendo essa divisão aqui. E lembrando que quando não tem número na frente do x é porque esse número é 1. Então perceba que o m desta equação é menos 1 sobre 2. Beleza? Esse é o m, né? A gente tira o x de fora, que era justamente o que eu estava procurando aqui. Certo? Então eu sei que R é perpendicular a T. RT forma um ângulo de 90 graus. Então vou colocar a reta R, né? 2 pontos, agora começa 2x mais 3. Beleza? Tá aí a reta R, tá vendo aqui, ó? O R, tá? Acompanha o mouse. E agora a gente bota a reta T, que é x mais 2y menos 6 igual a 0. Deixa eu só consertar uma coisa aqui, né? Que não é t de x, é t aqui, tá? Lembrando que está na forma geral, né? Eu estou querendo comprovar que essas duas são perpendiculares, né? As que eu estava procurando na questão. Então eu preciso da ajuda de 3 pontos para poder encontrar o ângulo. Vou traçar o ângulo aqui. Se um deles der 90 graus, os outros também vão dar 90 graus, tá? Então aqui, ó, 90 graus, confirmado, né, que a reta R e a reta T são perpendiculares. Então aí vocês são convidados, usando o GeoGebra, a fazer a mesma comprovação com as outras duas retas, né? Vocês vão ver que elas não são perpendiculares, nunca vão formar um ângulo de 90 graus, mas aí está comprovado e fica aí a dica para outros estudos sobre reta, circunferência, coisas que vocês vão estudar esse ano também, tá? Valeu aí!